Glória a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 14. Vamos estender até o versículo 29. Amém? Glória a Deus. Todos acharam? Vamos ler então a santa, bendita e eterna palavra de Deus. E o rei Herodes ouviu falar dele, pois seu nome foi propagado amplamente. E disse João o Batista, João o Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Outros diziam, este é Elias, e outros diziam, este é um profeta ou um dos profetas. Mas Herodes, ouvindo isso, dizia, este é João, a quem decapitei, ele ressuscitou dentre os mortos. Pois o próprio Herodes mandara prender a João, e o confinou na prisão por causa de Herodias, a esposa de seu irmão Filipe, porque ele havia se casado com ela. Pois João dizia a Herodes, não te é lícito possuir a esposa de teu irmão. Por isso Herodias tinha uma desavença contra ele, e queria matá-lo, mas ela não podia. Porque Herodes temia João, sabendo que ele era homem justo e santo, e observava, e ao ouvi-lo, ele fazia muitas coisas, e ouvia de boa vontade. E chegando um dia oportuno, quando Herodes em seu aniversário fez um jantar aos seus senhores, altos capitães e chefes da Galileia. E entrando a filha de Herodias, e dançando e agradando a Herodes, e aos que estavam sentados com ele, o rei disse à donzela, pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe dizendo, tudo o que me pedires eu te darei, até a metade de meu reino. E ela saindo disse à sua mãe, o que eu pedirei? E ela disse, a cabeça de João, o Batista. E ela veio apressadamente para junto ao rei, pediu dizendo, eu quero que tu me des em um prato a cabeça de João Batista, o Batista. E o rei entristeceu-se muito, todavia por causa do juramento e dos que estavam sentados com ele, não quis deixar de atendê-la. Imediatamente, o rei enviou um carrasco e ordenou que a cabeça de João fosse trazida. E ele foi e decapitou na prisão. E trouxe sua cabeça em um prato e entregou à donzela. E a donzela deu à sua mãe. E quando seus discípulos ouviram isso, foram tomar o seu corpo e o puseram no sepulcro. Amém? Amém. Glória a Deus. Pois bem, uma palavra aqui para todos nós, né? Pensarmos nessa noite. Quero até dar um tema nessa palavra aqui. Está até um pouco alinhado com o que o Danilo falou, do alinhamento entre o homem e Deus. A rejeição da voz de Deus. O que pode acontecer quando nós rejeitamos a voz de Deus? O que pode nos trazer de consequências, efeitos colaterais, né? Nessa época aqui, o pano de fundo histórico desse texto que nós acabamos de ler, havia uma crença entre eles ali, que uma pessoa poderia morrer, uma pessoa que foi morta de modo violento, ela poderia morrer e voltar novamente para se vingar daquele que teria matado aquela pessoa. Então, quando Herodes começou a observar Jesus, aquilo que Jesus estava fazendo no seu ministério, todas aquelas curas, maravilhas, ele começou no seu entendimento, ele começou a pensar, João voltou dos mortos. E provavelmente, ele veio para se vingar de mim. E alguém dizia para ele, não, esse daí é um profeta. Ele não é o Batista.
O Batista, essa expressão, o Batista, não é sobrenome, é porque ele praticava o batismo nas águas. João, o Batista, está relacionado com o batismo. Então nós observamos aqui os versos do 14 ao 17, exatamente Herodes asseverando isso. Provavelmente ele voltou dentre os mortos para vingar-se de mim. E Herodes ficou um tanto que apavorado, né? Mas eu fiquei pensando, lendo esse texto algumas vezes, né? Aqueles que rejeitam a voz de Deus, irmãos, sabe o que sobra para eles depois? Só medo, remorso e culpa. Porque era exatamente isso que Herodes estava tendo. Medo. Se João voltou dos mortos, eu estou perdido, né? Parafraseando o que ele mesmo disse. E ele estava totalmente em estado de culpa e remorso. Porque não era a intenção dele decapitar João. Entretanto, ele foi pego na sua própria astúcia, na sua própria armadilha. Porque era dia do aniversário dele. Eu já falei para os irmãos, só tem 2 aniversários explicitamente na Bíblia. Um está no Antigo Testamento, o aniversário de Faraó. Quem perdeu a cabeça lá foi o padeiro, né? O copeiro, o padeiro. E aqui esse aniversário aqui de Herodes, quem perde a cabeça é João Batista. Então observem, ele não queria matar. Na verdade ele prendeu João, porque João incomodava muito ele, né? E João cometeu um erro crasso. Quando ele veio lá da onde ele precisava estar, ele tinha que sair de cena, mas ele não saiu. Entrou na cidade para pregar, continuou batizando, e ele não era pregador da cidade, ele era pregador do deserto. Quando um pregador do deserto quer pregar na cidade, ele vai ter problema. E como ele confrontava muito Herodes, porque Herodes tinha um caso amoroso, e até acabou casando com a própria cunhada dele, significa que isso era muito sério, né? E João começou a pregar sobre isso, a confrontá-lo e a admoestá-lo, e ele então encerra ele no cárcere. Mas Herodias, que era sua própria cunhada e esposa, odiava João. Herodes ouvia o que João falava e até gostava. Não quando ele corrigia, mas as palavras que ele falava de Deus, a Bíblia diz que ele ouvia de bom grado. Mas aí um dia, irmãos, ele convida alguém para essa festa de aniversário, estava embriagado, né? Primeiro erro de Herodes, que eu fiquei pensando aqui, é que ele desprezou a verdade. Desprezou a verdade. Porque quando ele começou a ouvir o que João estava dizendo, talvez, quem sabe, ele como judeu, né? Ele era um judeu e os judeus conheciam a Torá. Ele talvez estivesse até buscando a sua própria salvação. Mas quando nós ouvimos o homem de Deus, a palavra de Deus pregada, nós temos que ouvir de bom grado e praticá-la. No versículo 20 do capítulo 6, porque Herodes temia João, sabendo que ele era homem justo. Olha aqui, ele sabia que ele era justo. E observando e ouvi-lo, ele fazia muitas coisas e ouvia de boa vontade. Quer dizer que ele não estava equivocado e nem ignorante naquilo que João estava pregando. Ele sabia, mas ele desprezou a verdade. E quando nós desprezamos a verdade, irmãos, aí nós vamos ter medo, nós vamos ter remorso e nós vamos ter culpa. Quando nós estamos com a verdade, pode ficar tranquilo que nós não vamos ter medo, não vamos ter remorso. Ah, mas o fulano foi tão duro de tratar aquele caso. Se você tiver com a verdade, pode descansar, mesmo que você tenha sido duro. Agora, se você estiver oscilando com meia verdade, mentira, aí pode esperar, porque a coisa vai ser uma hora ou outra, as coisas vão vir, porque não vai ficar oculto, né? Não vai passar, porque Deus não deixa passar. E é o que aconteceu com Herodes aqui. Quando Herodes mandou prender João, porque ele estava denunciando os seus pecados, né? Existe um texto, 1 Timóteo 4, versículo 2, vamos dar uma olhada nesse texto. 1 Timóteo 4, 2, olha como diz a Escritura. Mas o Espírito,
4:2, né? Pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada. Não foi isso que aconteceu com Herodes? Ele sabia, ele ouviu, a pregação foi feita, não foi omitida, como nós estamos fazendo aqui em Colina já há 8 anos, a palavra tem sido pregada. Eu nunca disse aqui na cidade de Colina que Colina é do Senhor Jesus, porque isso é mentira. Como eu já disse, se Colina fosse do Senhor Jesus, tudo é dele, irmãos. Colina também é dele. Tudo é dele. Ninguém tem nada aqui, porque a Bíblia diz que ele é dono de tudo. Eu estou dizendo no sentido que é falado isso, dizendo o seguinte: essa cidade pertence ao Senhor, ela vai se render aos pés do Senhor, essa cidade é uma bênção, e nós sabemos que não é, porque aqui tem muitas coisas ruins, e a igreja deveria estar ciente disso. Os pastores que dizem isso, deveriam estar cientes que a Bíblia mostra o contrário disso daí. Os irmãos imaginem uma cidade governada por Jesus, que é o que vai ocorrer no milênio. Não vai ter doença, não vai ter escassez, não vai haver falta de chuva, não vai haver, a Bíblia diz que os mudos eles vão falar, os coxos vão saltar, os paralíticos vão andar, a Bíblia diz que aqueles que não escutam vão ouvir, os cegos vão enxergar, até aqueles que são gagos falarão com uma boa dicção. A Bíblia diz que o lobo e o cordeiro pastarão junto, o leão e o boi comerão palha junto, a criança poderá colocar a mão dentro da toca de uma serpente venenosa, porque aquela serpente não será mais venenosa. Você já parou para pensar isso? Porque Jesus estará governando o mundo a partir de Jerusalém. Aí nós podemos dizer, o mundo é do Senhor Jesus. Você já leu Apocalipse capítulo 15? No milênio, a Bíblia diz assim, o mundo, a terra passou a ser de Deus e do seu Cristo. Está escrito em Apocalipse 15, é o milênio. O governo de equidade, o governo de justiça, o governo de paz que excede todo o entendimento, perfeita. Agora, hoje não. Então, quando eu digo isso, eu estou maquiando aquilo que a Bíblia diz. Então, é melhor a gente prestar atenção no que nós estamos falando. Nós, irmãos, no mundo que nós vivemos hoje, não sei se você já aconteceu com você, comigo já. O mundo de hoje, ele trabalha constantemente para tentar calar a voz da verdade. Vocês sabiam? Calar a voz da verdade. Essa semana foi preso aí um deputado, né? Do Rio de Janeiro. É claro que as palavras que ele falou, eu não falaria daquele tipo. Ele exacerbou porque falou palavrões e tal. Mas ele, dentro de uma metodologia muito grosseira, sabe o que ele falou? A verdade. Foi preso. Aí depois ele foi julgado pelos próprios amigos dele lá, os companheiros de Câmara, e continuou preso. O Supremo Tribunal Federal mandou prender aquele homem. Agora, há uma tentativa, isso vem do diabo, de calar a verdade. Nós, às vezes, evitamos de conversar com pessoas que vão criticar os nossos erros. Sabiam disso? Vão criticar, vão falar, porque é muito mais fácil quando eu chego em alguém e digo assim, nossa, mas você é uma bênção, hein? Olha, você é um santo homem de Deus ou uma mulher de Deus, você já está no céu. Não é muito melhor ouvir isso? Quando nós conversamos com alguém que critica os nossos erros, a tendência é que nós vamos nos afastando dessa pessoa. Já aconteceu comigo várias vezes isso. Aqui em Colina eu tenho uma rejeição muito grande por causa disso, né? Por causa disso. Um dia eu fui visitar uma pessoa aqui, num determinado lugar, e essa pessoa perguntou para mim se eu faria o casamento deles. Porque teve um pastor aqui em Colina que falou que não faria. Porque eles na verdade, eles eram cada um a moça dizia ser evangélica, e o rapaz era de outra religião. Então é claro que vai dar choque, é julgo desigual, né? E aí ela falou assim, o pastor lá falou que não faz. Eu falei, eu também não faço, dentro da casa dela. E é claro que ela não ia gostar, né? Porque se eu falasse para ela que eu ia fazer o casamento, eu estava maquiando algo, irmão, que a Bíblia não diz para mim fazer. E até o marido dela disse assim, olha, pastor, eu gosto do senhor porque o senhor é sincero, viu?
O Senhor falou realmente aquilo que era necessário. Então, irmãos, há uma tendência em nós, que nós vamos saindo fora, né? Os erros que nós, às vezes, também apontamos das autoridades, e eles erram muito, mas nós também erramos. Isso é muito sério. Adianta eu ficar apontando os erros das autoridades, as autoridades estão fechando, as autoridades, é claro que eles estão fazendo coisas aí, que está trazendo muito prejuízo. Mas eu estou fazendo a minha parte? O que vocês acham? Eu estou fazendo a minha parte? Fazendo festas de aglomeração, como o Danilo falou um dia, que as festas agora são particulares, né? Eles alugam edículas. Hoje estava passando uma imagem, irmão, que eu fiquei assustado lá em São Paulo. Nós estamos próximo aqui de Araraquara, pertinho. Araraquara nem mercado está funcionando, porque está morrendo quase 60 pessoas por dia lá. Quase 60 pessoas por dia. Agora lá em São Paulo, uma aglomeração, aquilo lá para mim é suicídio. Além de se suicidar, ainda mata os outros. Então, nós falamos das autoridades, mas temos que fazer também a nossa parte. Nós não podemos calar a voz da verdade, né? Não rejeitar a disciplina. Vamos ler um texto. Provérbios 3 e 11. Provérbios 3 e 11. Glória a Deus. Vamos glorificar o Senhor, porque o culto é para Ele. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ele para sempre. Olha lá, filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enojes da tua repreensão. Olha lá, quando o Senhor nos corrige, é porque Ele nos ama. Ele quer que nós possamos ir bem, ter êxito, que nós possamos caminhar com retidão, para que o Senhor nos sustente no meio dessa situação difícil, terrível. E nós estamos ouvindo a palavra de Deus como Herodes ouviu aqui. Só que nós temos que dar crédito. Ouvir a palavra de Deus. É melhor, irmãos, nós sermos criticados, do que nós sentirmos culpa depois. Remorso, né? Na sua casa depois. Leia Hebreus 10, do 24 até o 27. O primeiro erro de Herodes, então, é que ele desprezou a verdade. O segundo erro que eu percebi nesse texto, é que Herodes deu lugar ao diabo. Ele deu lugar ao diabo. A Bíblia diz assim, Tiago, né, que fala, temei a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Só que esse cidadão aqui, ele resistiu a Deus, resistiu à verdade, e deu ouvidos ao diabo, deu lugar ao diabo. Agora, como, pastor Mauro, que ele fez isso? Quando a sua mente, quando ele bebeu muito na sua festa, ficou ébrio, e aí o que aconteceu é que ele fugiu da realidade. Aí ele chama a moça para dançar, uma dança sensual, e o homem é atraído por aquilo que ele vê, né? Por aquilo que ele vê. Por isso tem que tomar muito cuidado. Certo pregador, muito eloquente, ele diz que tem, eu até já ensinei aqui, tem 3 coisas que pode matar o homem, principalmente o homem de Deus. 3 coisas. Conhaque 3 barras, né, que o pregador fala. Conhaque São João da Barra, aqui ó, né? Barra de ouro, dinheiro, e barra da saia. Tem que vigiar constantemente. E esse cidadão aqui, ele não vigiou em nenhuma dessas, porque ele gastou muito dinheiro fazendo a festa, né? Se entorpeceu com bebida, e quando ele viu a Salomé, né, que a tradição diz que ela chama Salomé, dançando a dança do ventre, ele endoidou, né? E aí ele falou assim, ó, chamou ela, eu te dou o que você quiser. Já pensou como ele estava fora de si? E se ela pede a cabeça dele, irmãos? Então eu quero sua cabeça num prato. Até a metade do meu reino, porque a palavra de um rei, ela não podia ser voltada atrás, tinha peso. Aí ela foi inteligente, né? Astuta. Ao invés dela falar, eu quero tal coisa, ela foi na mãe. A mãe era mais astuta do que ela, ardilosa. Você conhece alguém assim? Ó, volta lá. Diz para ele que eu quero a cabeça de João Batista dentro de um prato.
Por que dentro de um prato? Para expor. Traz a cabeça que eu vou jogar fora. Mata João Batista? Não. Quero a cabeça dele dentro de um prato. Porque isso daí é um troféu. O diabo, ele está doido para ter alguma coisa contra nós e nos expor como troféu. É isso que ela queria. Aqui o profeta, ó. Olha o profeta aqui que pregava a verdade. A cabeça dele está dentro de um prato. Estou expondo para vocês aqui, ó. Os filisteus, sabe o que eles faziam quando eles matavam os inimigos deles? Expunham os corpos assim como se fosse um jornal. E ficava lá até ficar seco, ficar só os ossos. E quando o vento batia naqueles ossos, era como mensageiro do vento, que as pessoas passavam e diziam: olha o que os filisteus fizeram com seus inimigos. O diabo, irmãos, está trabalhando 24 horas para nos expor, para fazer a gente perder a razão. Vamos ler um texto, Efésios 4, 27. Glória a Deus, estamos glorificando o Senhor, toda honra e glória seja dada a Ele. O culto é pentecostal, irmãos. Efésios 4, 27. Observem. Nem deis lugar ao diabo. Nem deis lugar ao diabo. Porque quando eu dou lugar ao diabo, ele trabalha mediante o que, irmãos? Legalidade. Brechas. E como que eu posso dar lugar ao diabo? Quando que nós fazemos isso? Quando, hein? Quando nós damos lugar a ele? Quando nós queremos glória para nós, como Herodes fez, porque a glória é para ele. Tem o outro Herodes, que não é esse Herodes, né? Que a Bíblia diz lá no livro dos Atos dos Apóstolos, que ele não glorificou a Deus, e ele morreu comido de bicho. O historiador Flávio Joséfo diz que ele gritou durante 3 dias, dia e noite gritando, com uma dor no abdômen, e ele morreu, uma infecção grave deu nele, e a Bíblia diz que ele expirou e morreu. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Herodes, irmãos, não vigiou. Ele atendeu o pedido daquela mulher, matou o profeta, foi cruel. Ele como rei, ele foi insensato, imprudente. Nunca podemos fazer algum tipo de promessa sem pensar antes. É necessário pensar. Ele foi ditado a ele os seus atos. Você, por acaso, alguém já ditou que você deve fazer os teus atos? Seja sensato, como eu também devo ser. Temos que ser orientados pela palavra de Deus. E eu já falei aqui inúmeras vezes, vou repetir: se você for pedir conselho para alguém, peça para quem tem vida com Deus. Pessoas que realmente têm testemunho, caráter ilibado, não é? Terceira coisa que eu percebi que Herodes fez aqui, que é exatamente o que eu estava falando aqui agora. Herodes deixou uma outra pessoa, que era seu subalterno, tomar uma decisão por ele. Como aconteceu lá no Éden. Toda vez que o líder deixa o liderado tomar a decisão por ele, ele vai ter problema. Foi o que aconteceu aqui. Herodes ouviu, atendeu o pedido daquela mulher: mata João Batista, eu quero a cabeça dele. E às vezes a gente